Nessa noite, gostaria de meditar com vocês num texto que o Senhor colocou, em um tema que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Pedir para você ficar de pé, você que pode. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Carta que Paulo escreveu à igreja. Um texto que Paulo alerta a igreja do Senhor. 2 Coríntios 2, 11. Eu sei que os nossos irmãos põem ali, até porque eu passei para eles, mas é importante que você veja na sua Bíblia. 2 Coríntios 2, 11. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vou repetir. A fim de que Satanás não obtivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Vamos fechar os nossos olhos? Pai Santo, Pai Justo, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por essa liberdade de estarmos na Tua casa, essa liberdade, Pai, de podermos nos reunir e falar, pregar a Tua palavra abertamente. Nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra diabólica, espiritual maligna que tenta atrapalhar a Sua palavra de cair nos corações. Toda ave de rapina seja repreendida e que o Senhor possa nos dar tranquilidade para ouvirmos a Tua voz nessa noite, aprendermos de Ti nessa noite e sairmos fortalecidos, Pai. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Paulo escreve na língua grega para uma igreja de fala grega, porém ele usa um nome hebraico, Satanás. Ele diz que Paulo não ignora as intenções de Satanás. Paulo poderia ter usado o nome grego, diabo, mas ele usou o nome hebraico, Satanás. E ele disse que não ignora. É interessante que a Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E Paulo fala, nós não ignoramos as intenções de Satanás. A Bíblia fala em Satanás 177 vezes. A Bíblia trata desse assunto. É uma palavra hebraica, Satanás, sem o S, sem o acento, que significa adversário. Também é traduzido para grego diabo, que significa acusador. E em Isaías 14:11, a Vulgata Latina traduziu para Lúcifer, mas a palavra hebraica é Eiléu. Mas foi traduzido para Lúcifer, tem até uma série na Netflix chamada Lúcifer. Paulo diz que ele diz para a igreja, nós não ignoramos. Existe uma canção chamada Heroes, que diz que há uma batalha pela nossa alma. Nós estamos em um jogo, em uma guerra. E nessa guerra, na guerra espiritual, o prêmio é a minha e a sua alma. E existem dois times, vamos dizer assim, dois polos brigando por ela. E nós no meio para tomarmos a nossa decisão. Nós nos aprofundamos, nós estudamos a palavra do Senhor, estudamos várias partes da Bíblia, porém às vezes nós não nos concentramos no nosso inimigo e nem nas regras do jogo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela estabelece princípios. E mesmo que ignorarmos esses princípios, nós temos que responder. Mesmo que ignorarmos alguns princípios de Deus, esses princípios eles fazem efeito e eles produzem efeito e eles têm plena validade. É por isso que a Bíblia diz que a falta de conhecimento leva à destruição. Mas nessa noite, como Paulo alertou a igreja de Corinto, o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos na palavra de Deus, no que a palavra de Deus tem a dizer sobre o nosso inimigo e sobre as regras do jogo que jogamos. As regras
do jogo, porque eu não posso fazer o que eu quero, as coisas não vão acontecer do jeito que eu acho, só porque eu acho, as coisas não vão ser do jeito que eu sinto, do jeito que eu imagino, só porque eu sinto e só porque eu acho que eu sou alguma coisa. Não, é um jogo antigo que está sendo jogado desde antes da fundação do mundo, e eu, com o meu achômetro, eu não vou mudar as regras desse jogo. Então é importante eu conhecer as regras do jogo e o meu oponente, porque a Bíblia fala dele 177 vezes. A Bíblia apresenta para nós pelo menos 21 nomes de Satanás. Satanás ele é apresentado na Bíblia com 21 nomes. Evidente que eu não vou ler todos aqui, vou ler somente alguns para vocês. Em 2 Coríntios 4:4, bem próximo do texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele é o Deus deste século, desta era. Significa que ele influencia o pensamento do mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, significa que todas as instituições, todos os valores desse mundo estão presos ao seu poder e à sua influência. Significa que nós estamos em um mundo que é dominado por ele, e por isso ele é chamado de Deus. A Bíblia diz também em 1 João 5,19, que o maligno controla o mundo inteiro, o mundo jaz no maligno, o mundo reside em suas mãos. A Bíblia diz em Efésios 2:2 que ele é o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele controla todos os incrédulos. Todos aqueles que não creem, que se recusam a crer, são por ele controlado. A Bíblia diz também em João 14:30, que ele é o príncipe deste mundo. Significa que ele governa. Príncipe é autoridade, não é força. Príncipe é governo, significa que ele governa, ele exerce influência. Ele faz com que nações atendam ao seu comando, ao seu desejo. A Bíblia diz também que ele é chamado de tentador. Ele leva as pessoas a pecar. É bem verdade que nós pecamos por causa do nosso mau desejo. A Bíblia fala, cada um é tentado pelo seu mau desejo. Em algumas versões diz cobiça, em algumas diz concupiscência, pelo seu mau desejo. Mas quem traz, quem propicia, quem induz, quem sopra no ouvido, ou tentador. E ele é chamado de tentador. Então ele tem 21 títulos. Ele tem 21 títulos na Bíblia. Eu citei somente esses para que a gente pudesse ter uma ideia de quem ele é. Paulo diz que nós não o ignoramos e nem as suas intenções. Portanto, nessa noite, visto que nós temos um inimigo tão sagaz, eu gostaria de ver com vocês a origem dele, de onde ele veio, como ele age e o principal de tudo, como combatê-lo. A Bíblia diz que ele foi vencido na cruz, mas ele ainda está ativo. Então a ideia hoje é saber de onde ele veio, como ele age e como combatê-lo. Porque a ignorância sobre isso trará prejuízo. A Bíblia fala da origem dele em Ezequiel 28, de 11 a 15. Eu sei que os irmãos projetam, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Eu vou explicar algumas coisas. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 ao versículo 15. Marque isso aí na sua Bíblia, deixa marcado aí. Você que achou, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e as suas guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado desde o dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou
maldade em você. Primeiramente, você vai ler no texto e você vai ver que o capítulo 28 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 10, ele está falando para o rei de Tiro. Mas de repente, o profeta começa a proferir palavras e ele introduz uma nova sessão, porque no meio da profecia, Deus fala assim: agora erga um lamento. Ele introduz uma sessão e estas palavras que então estavam sendo dirigidas para o rei humano de Tiro, elas começam a alcançar a fonte da maldade do rei de Tiro, a fonte sobrenatural que era dirigida, que dirigia e que governava o rei de Tiro. Não é difícil entender isso aqui, porque quando Deus, ele está no jardim do Éden, ele olha para a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Deus não estava falando com a serpente, não estava falando que uma serpentinha ia nascer, que ia nascer de outra, que ia nascer de outra, que ia morder Jesus, de jeito nenhum. Deus estava se dirigindo a Satanás, mas ele estava falando com a serpente. Não é difícil de entender isso. As pessoas fazem um cavalo de batalha. Quando Jesus está andando, indo para Jerusalém, Pedro o pega e fala: Senhor, você não vai para Jerusalém? Pedro olha, Jesus olha para Pedro e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Jesus falando com Pedro, na realidade ele está atingindo a força, aquele que está por trás de Pedro. É muito simples de entender isso aqui. Tem gente que faz cavalo de batalha e fala que esse texto não pode se referir a Satanás, mas ele fala, porque ele diz assim: você estava no Éden, você era cheio de formosura, você era um querubim. Essas palavras de maneira nenhuma elas podem ser aplicadas a um ser humano, a não ser que o Deus que tivesse as proferido fosse um mentiroso. Mas então o profeta começa então a se dirigir e começa a alcançar o verdadeiro poder por trás do rei de Tiro, e nós sabemos que é Satanás. E de acordo com esse texto, a Bíblia diz primeiramente que ele foi criado. O nosso inimigo, ele não é pré-existente, ele foi criado, assim como nós, ele também é uma criação de Deus. Só que ele não foi criado como os outros, ele foi criado sem igual, ele foi criado em perfeita formosura, extrema inteligência, que se transformou em astúcia. Essa inteligência, essa perfeição toda se transformou em astúcia. E por causa das suas perfeições, das suas belezas, da vastidão da sua inteligência, ele realmente acreditou que era possível exaltar-se acima de Deus. Ele acreditou que era possível estabelecer-se acima de Deus. Meus irmãos, se eu dissesse aqui para vocês: vamos fazer um plano, nós vamos pular de cima dessa igreja e nós vamos sair voando. Alguém iria pular comigo de cima de uma igreja para sair voando? Sem asa delta, sem paraquedas, sem nada? É claro, porque você jamais acreditaria que isso fosse possível. Mas quando esse anjo, ele tenta subir ao céu, destronar Deus, se tornar o Senhor Supremo do Universo, ele realmente acreditou que isso fosse dar certo. Tamanho era o seu poder, tamanho era a sua perfeição. E não só acreditou, como ele levou 1/3 dos anjos do céu. Ele fez com que os anjos acreditassem. Se os anjos acreditaram que esse plano poderia dar certo, esse anjo é muito poderoso. Esse inimigo, ele tem um poder que a gente desconhece. Ele tem um poder de persuasão. Ele é tão forte, tão formoso, que anjos que contemplavam a face de Deus, que conheciam Deus, acreditaram que ele seria capaz de destronar Deus e se tornar o supremo Senhor do universo. Esse é o nosso inimigo. A Bíblia também fala dele em Isaías 14. Vamos lá, Isaías 14, atrás de Ezequiel. Isaías 14, do versículo, me equivoquei aqui nos versos, mas Isaías 14, eu tenho certeza, li várias vezes. Isaías 14, do versículo 12 até o versículo 15, nós vamos ler.
Isaías 14, do 12 ao 15, mesma história. Uma profecia contra o rei da Babilônia. De repente o profeta começa a proferir palavras que não se encaixam em perfil humano nenhum. O profeta começa a se dirigir à verdadeira fonte, à verdadeira inspiração da maldade do rei da Babilônia. E ele então passa a alcançar aquele demônio, aquele anjo que estava influenciando o rei da Babilônia. Mesmo jeito. E aí então ele diz no versículo 12: como você caiu dos céus, ó Eliel. Foi traduzido por Lúcifer. E aqui no português, a maioria dos estudiosos não acha interessante essa tradução estrela, mas algumas versões põem estrela da manhã. Aqui eles gostam de colocar a palavra Lúcifer ou Eliel, porque é o nome dele. Como caíste da estrela da manhã, que significa portador de luz. Você que era iluminado. Como caíste da estrela, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada. Você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte santo da Assembleia, no ponte mais elevado me assentarei, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol, essa palavra aqui muitas vezes é traduzida por inferno, mas as profundezas do Seol você será levado e irá para o fundo do abismo. Aqui ele é chamado de Lúcifer. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada. Lúcifer significa aquele que reflete ou que é portador de luz. É aquele que brilha, é aquele que, no sentido negativo. Interessante que a palavra brilhar aqui é no sentido negativo. Aquele que brilha no sentido de querer ser visto. Interessante que a palavra ela tem esse sentido negativo. E ele é identificado como a serpente no jardim do Éden. Lá em Ezequiel nós lemos: estavas no Éden. Ele possuía um tipo de destaque, porque lá em Ezequiel a Bíblia fala que ele tinha engastes de ouro, as suas vestes. A Bíblia fala, o comentário John MacArthur diz que ele era comandante do louvor celestial. Parece indicar esses instrumentos que ele usava lá em Ezequiel, que ele era líder da adoração angelical. Porque Ezequiel 28:13 fala que a obra dos seus tambores e dos seus pífaros, em algumas versões mais antigas. Então ele era um anjo perfeito, ele era um anjo criado por Deus, portador de luz. Mas não só isso. O texto de Ezequiel que nós lemos, vamos voltar para Ezequiel? Aqui conta o pecado dele. Ezequiel, capítulo 28, ele diz assim, versículo 14: você foi ungido como querubim. Nós sabemos na Bíblia que querubim é guardião. A Bíblia diz que quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, ele coloca querubins para guardar a entrada da árvore da vida. A Bíblia mostra a arca da aliança em cima, tem o propiciatório, que é uma tampa coberta por 2 querubins que guardam a presença de Deus, os guardiões da presença de Deus. A Bíblia mostra numa outra visão em Ezequiel, querubins em volta do trono de Deus, guardando a glória de Deus. Lúcifer, Satanás, enquanto Lúcifer ou Eliel, ele era o guardião da glória de Deus. Ele era o anjo criado, perfeito, cheio de luz, que tinha acesso privilegiado à presença de Deus. Ele não era qualquer um. Depois de Deus ele era o maioral. Depois de Deus ele tinha acesso à presença de Deus, como nós temos hoje. A Bíblia diz em Hebreus 10:10 que ele nos abriu um novo e vivo caminho pela sua carne. O anjo que tinha acesso à presença de Deus, hoje não tem mais. E nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos aquilo que ele tinha e que ele não tem mais. Esse anjo, ele era sem igual e ele era inigualável. O versículo 15 diz que ele era perfeito. E a versão Almeida e atualizada diz que ele era perfeito. A NVI diz que ele era inculpável. Porém, se achou iniquidade nele. Ele quis subir ao céu. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 diz. A Bíblia fala isso em 3 verbos. Subirei ao céu. Subirei acima das mais altas nuvens. Exaltarei o meu trono acima das estrelas. E me assentarei
na congregação e controlarei. Interessante a palavra fala congregação, que várias vezes na Bíblia mostra um trono celestial com alguns conselheiros. Não que Deus precise de conselheiros, mas que Deus compartilha do seu reino. A Bíblia diz que quando Jó foi se apresentar, no livro de Jó, que quando os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar diante de Deus para entregar o seu relatório, a Bíblia diz que Lúcifer veio entre eles. A Bíblia fala em 2 Reis, que quando o profeta Micaías foi profetizar a morte do rei Acabe, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no seu trono e diante dele todo o seu conselho. E aí então o Senhor disse: vai, espírito, engana o rei Acabe para que ele morra na batalha. Interessante que Deus tem um conselho, interessante que existem anjos poderosos, e Lúcifer queria reinar sobre esses anjos, ele queria ser senhor desses anjos, e a Bíblia diz que ele conseguiu, mas não de todos eles. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que ele arrastou consigo 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. A Bíblia diz que o seu poder e sua influência são grandes. A Bíblia fala que ele exercia influência, mas ele passou então a orgulhar-se. Se o pecado fosse uma árvore, teria vários frutos: mentira, cobiça, inveja, maledicência, mas a sua raiz seria o orgulho. Por causa do orgulho, por causa da luz que ele portava, ele achou-se merecedor da glória que ele deveria conduzir. Então ele se enche de orgulho e ele tenta derrubar Deus do seu trono. Ele tenta ser como Deus, ele tenta ser superior a Deus, tomar o lugar de Deus e reinar sobre todo o universo. Um ser criado revoltando-se contra o seu Criador. Mas a Bíblia diz que isso não ficou sem consequência. O texto de Isaías diz: como caíste. A Bíblia fala que ele era o guardião e o líder dos anjos. Quando a Bíblia diz como caíste, ele perdeu essa posição. Hoje ele não é mais o líder da adoração angelical, ele não é mais o líder do louvor celestial, mas ele ainda tem acesso às regiões celestiais, ele ainda transita pelas regiões celestiais. Então ele caiu, ele perde essa posição. Por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia faz questão de mostrar um julgamento gradativo de Lúcifer. Todas as vezes que Deus vai tratar com uma pessoa, seja quem for, Deus vai tratando por etapas. Não foi assim com o Faraó? Foi mandando praga por praga, destruindo a nação de uma maneira quase que completa, mas ele foi mandando uma por uma. E lá na 3ª ou 4ª praga, ele olha para Faraó e fala assim: se eu quisesse estender a mão, eu já teria estendido a mão, eu já teria te cortado da terra. Mas eu vou mostrar a minha glória e vou deixar claro quem você é e quem eu sou. Então Deus vai trabalhando por etapas. E a primeira etapa do julgamento de Lúcifer é ele perder a sua posição de guardião da glória de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai ser expulso do céu, porque hoje ele domina as regiões celestiais. Ele é o príncipe desse mundo, ele é o senhor das regiões celestiais, ele é o principado da potestade do ar, diz Efésios 2:2. Então ele domina. Quando a igreja for subir para o arrebatamento, a Bíblia diz que Jesus vai vir até as nuvens, a igreja vai se encontrar com ele nos ares, então vai subir. Nessa ocasião, ele terá que ser expulso. Então Lúcifer perde a sua posição de querubim, guardião e líder, mas continua nas regiões celestiais. Apocalipse 12, ele perde acesso às regiões celestiais e é lançado à terra. Em Apocalipse capítulo 20, ele perde acesso à terra e é lançado ao abismo por 1000 anos. E no final da Bíblia, ele é tirado do abismo e jogado no inferno para ser atormentado pelos séculos dos séculos. É um julgamento gradativo. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz esse julgamento gradativo? Ele vai julgando aos poucos e vai usando o diabo, permitindo que o diabo trabalhe e usando aquilo que ele faz, permitindo que ele faz para a sua própria glória. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer demonstrar para toda a criação, todos os seres criados, a maldade de Lúcifer e a sua bondade. Ele quer deixar bem claro, quer deixar para que toda a criação, todos os seres criados nos céus e na terra saibam que ele é bom, que ele é perfeito. E ainda assim, a loucura que é seguir
esse anjo. Deus está fazendo um julgamento gradativo e Lúcifer está perdendo as suas posições nas profecias. Já perdeu uma e ainda vai perder o acesso ao céu, depois vai para a prisão e depois vai para o inferno. Ele está sentenciado dessa forma para que Deus demonstre para toda a sua criação a loucura que é seguir esse anjo, a loucura que é acreditar nesse anjo, a loucura que é não se preparar para a guerra contra esse anjo. Seguir esse anjo significa a morte. Seguir esse anjo, seguir os seus ensinamentos, significa destruição. Mas não de uma vez, não é de uma hora para outra. É um longo processo, mas o fim vai chegar. O final dele vai chegar. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que quando ele é tirado para a terra, a Bíblia diz que ele tem grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então Deus vai julgando Lúcifer aos poucos, ele vai julgando gradativamente para demonstrar para a criação: olha quem é esse anjo, olha quem eu sou e olha o final que isso vai dar. Olha onde vai terminar esse caminho. E é este anjo que se colocou como nosso inimigo, que se declarou nosso inimigo. É contra este anjo que nós devemos lutar. A queda dele começa quando ele perde acesso à glória de Deus, quando ele perde o seu cargo, vamos dizer assim, o seu ministério, o seu ofício. Depois, a cruz assinala a sentença de morte dele. Quando Jesus morre na cruz, ele glorifica a si mesmo. A gente aprendeu hoje na IBD, Jesus glorifica a si mesmo na cruz. Aí com a ressurreição de Jesus, ele pisa na cabeça do diabo. Com a sua segunda vinda, ele perde acesso aos céus. Depois ele vai para os 1000 anos, em Apocalipse 20. Ele é esmagado debaixo dos nossos pés, como diz Romanos 16. E então a sua derrota final é o lago de fogo. Mas hoje, onde ele está? Como ele opera? É interessante saber de onde ele vem. Nós conhecemos a história do nosso inimigo. E hoje, o que ele faz? Como ele opera? Não é para a gente ter medo, mas a gente tem que saber. A gente tem que saber qual é a maior vantagem de um predador. É não ser visto. O predador, a última coisa que a presa vê, que o predador quer, que a presa saiba que existe, é do predador. Quando a presa olha para o predador de cima não tem mais o que fazer. Essa é a intenção dele. Ser ignorado. Acreditar que não existe, acreditar que são passagens que se falam com homens. Essa é a intenção. Mas a Bíblia diz o que ele faz hoje. E eu gostaria que vocês abrissem Efésios 2:2. Por favor, Efésios 2:2. Porque agora diz respeito ao tempo que nós vivemos hoje. 7 de novembro de 2021. Onde o nosso inimigo se encontra? Efésios 2:2. E aí eu vou me socorrer da mídia aqui. Efésios 2:2. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando agora nos que vivem dessa desobediência. Príncipe do poder do ar, ou potestade do ar. Ele tem acesso às regiões celestiais. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, versículo 6 e 2, versículo 1, que os filhos de Deus, os anjos vieram se apresentar e ele veio no meio. E aí Deus olha para ele e fala assim: de onde vieste, Satanás? Ele fala: de rodear a terra. E acreditava-se que a terra era quadrada, né? Lúcifer já fala: eu vim de rodear a terra. Tem gente ainda que está acreditando em terraplanismo. Meu Deus do céu! Como tem gente que gosta de ser enganado, né? Mas tudo bem. Então a Bíblia fala que ele vem de rodear a terra, ou seja, ele tem acesso às regiões celestiais. No entanto, Apocalipse 2:13, pedi para os nossos irmãos pôr, a gente vai acompanhar com eles ali. Apocalipse 2:13 diz o seguinte. Eu não mandei esses versículos, né? Estou falando agora. Apocalipse 2:13. Ao anjo da igreja em Éfeso, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Está falando para o anjo da igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Ou seja, trono de Satanás na cidade de Éfeso. Ou seja, ele anda não só nas regiões celestiais, ele domina não somente as regiões celestiais, mas ele domina a terra. Ele é chamado de príncipe do mundo. Então o seu inimigo, quer você queira, quer não, domina os ares e domina
a terra. E quando eu falo Ares, eu estou falando, não estou falando de planeta, não estou falando de estrela, estou falando das regiões celestiais. A Bíblia fala em terceiro céu. Paulo fala, eu tive uma visão e fui levado até o terceiro céu. O primeiro céu é esse céu onde chove, onde os pássaros voam, até mais ou menos onde vai a nossa atmosfera. O segundo céu é o sistema solar, o sistema interplanetário, o universo ou o multiverso, como já alguns cientistas estão acreditando. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde os anjos habitam, onde as coisas espirituais ocorrem. Então é desse lugar que ele tem domínio. Ele tem domínio, ele exerce a sua influência nesse lugar. E ele passeia pela terra, mais precisamente como um leão procurando devorar. A Bíblia diz que ele é chamado de o Deus desse mundo, 2 Coríntios 4:4, porque ele exerce influência, príncipe do mundo. Aqui fala em trono de Satanás, ou seja, todo o sistema da terra está sob o controle dele. Por isso não espere receber justiça, não espere ser bem-quisto, bem visto por esse mundo. Jesus falou assim, odiaram a mim, vão odiar vocês também, mas ai de vós, quando vos elogiarem, porque foi assim com os falsos profetas. Por quê? Porque todo o sistema do mundo, o que é mundo em grego? Mundo em grego são várias palavras, aqui é cosmos, que significa sistema de valores, sistema de pensamento, sistema de crença, ou seja, quais os valores que norteiam todo esse mundo, esses valores estão nas mãos dele, e ele manipula. E é assim que a Bíblia diz. Por que ele não tem efeito? Por que ele não consegue prosperar? Por causa do Espírito Santo que habita em você e habita em mim. O Espírito Santo é o agente que bloqueia. A Bíblia diz que o ministério da iniquidade já opera, mas o Espírito Santo o detém, o bloqueia, o coloca limites. Mas ele continua ativo nas regiões celestiais. Coisas que ele pode fazer. A Bíblia diz em João 1,12 que ele pode afligir os justos. Ele pode massacrar os justos. É isso mesmo que você ouviu, os justos. A Bíblia fala que Jó era justo, era um homem de Deus no seu tempo. E a Bíblia diz que ele foi massacrado, mas somente mediante permissão. Mediante permissão de Deus ele pode afligir os justos. Ele manipula. A Bíblia diz em Apocalipse 2:10, eu sei que vocês estão para ser lançados em prisão. Ele manipula o sistema judiciário, manipula o sistema legislativo, manipula o executivo. O que tiver para manipular, ele manipula. Ele manipula até a igreja institucionalizada, porque a última das igrejas que corresponde à nossa época em Apocalipse é a igreja de Laodiceia. E Jesus fala, eu estou do lado de fora. Então até tudo que for institucionalizado de acordo com esse mundo, é por ele manipulado. Ele exerce domínio sobre os pecadores. Atos 26:18. Ele cega o entendimento. Por isso que você explica a palavra, você explica a palavra, você explica a palavra. Mas a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Mas para nós aqui, Efésios 6:12. Ele guerreia contra a igreja. Ele luta contra a igreja, como nós. Que somos nós. Ele trabalha no coração e ele opera nos falsos mestres e nos falsos milagres. Como ele age? A Bíblia diz que ele se disfarça como um anjo de luz. Ele usa a Bíblia para enganar. Ele citou a Bíblia para tentar Jesus. Ele causa enfermidades. Ele se opõe aos justos. Ele semeia no meio dos filhos de Deus os filhos do maligno. Ele arruína corpo e alma. Ele pode causar enfermidades. Ele possui pessoas. A Bíblia fala em endemoniados. Mas você fala, meu Deus, que inimigo é esse? Eu não vejo esse inimigo. E como eu posso vencer esse inimigo? Mas a Bíblia diz que essa guerra a gente não luta sozinho. Primeira coisa que você tem que ter em mente, como lidar com Satanás. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 12, versículo 30. Você tem que ter isso em mente. Mateus 12:30. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazer uma recapitulação. Um anjo perfeito, criado em formosura, portador de luz, quer ser igual a Deus. Ele perde o seu acesso privilegiado à presença de Deus. Ele cai da sua posição de autoridade e de influência. Ele arrasta 1/3 dos anjos, que agora são os seus demônios.
ele opera com autoridade nas regiões celestiais. Ele foi lá no jardim do Éden na forma de serpente, tentou a raça humana, e com isso ele obteve autoridade, porque quando ele chega para Jesus ele fala: tudo te darei se prostrado me adorares, porque me foi entregue. Então esse anjo ele exerce ainda influência, o teu inimigo, influência no céu, nas regiões celestiais espirituais. Ele exerce influência na terra, e ele pode, se Deus permitir, tocar em você. E ele opera no sistema do mundo. O mundo sempre vai trabalhar em favor dele. Aí você diz assim: eu estou frito, como lidar com um inimigo desse? Primeira coisa que você tem que saber, isso é primordial que você saiba. Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus 12:30. O que diz o texto? Vocês estão me acompanhando? Hoje está um pouco diferente, está parecendo uma aula, mas é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mateus 12:30. Jesus diz assim: aquele que não está comigo está contra mim. O que comigo não ajunta, espalha. Em algumas versões ele diz: o que não é por mim é contra mim. Primeira coisa que você precisa saber no reino espiritual: não há neutralidade. Não há. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Por que filho? Porque Jesus olhou para os fariseus e falou assim: o diabo é o vosso pai, porque vocês querem fazer as obras dele. Vocês querem me matar, porque ele é homicida. Jesus deixa bem claro: não há neutralidade. Ou você vai ser dirigido, ou você vai ser influenciado por Deus, ou você vai ser influenciado, dirigido pelo diabo, pelo seu sistema, pelo seu mundo. Você vai ser influenciado, conduzido por ele. Não há neutralidade. Essa é a primeira coisa que você precisa ter na sua mente. Como lidar com ele? Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso me assumir como filho de Deus. Ou eu me assumo como um filho de Deus, ou eu vou ser influenciado, e o pior de tudo, meus irmãos, enganado. Imagine, a hora que houver o arrebatamento da igreja, as pessoas ficando: meu Deus, eu não subi. Claro que você não subiu, você nunca se assumiu. Você sempre foi morno, um crente morno, um crente mais ou menos. Ou você se assume, ou você assume a sua posição de filho de Deus, ou você vai ser influenciado e conduzido, o que é muito pior, enganado. Enganado. Primeiro ponto que você precisa saber. Segundo ponto que você precisa saber, Tiago 4:7, como lidar com esse anjo? Eu preciso me posicionar. Segundo, Tiago 4:7 vai ensinar para nós. Primeiro ponto, não há neutralidade, eu preciso me posicionar. Segundo, Tiago 4:7 vai dizer para a gente. Vamos lá? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que quer resistir o diabo. Isso quando quer resistir o diabo, né? Porque tem gente que gosta de ficar na região do conforto. Cada um. Mas a Bíblia fala que pra gente, o conselho que ele dá pra gente lidar com o nosso inimigo, primeira coisa, a gente tem que saber que o nosso inimigo não brinca em serviço. Ele é bom no que faz, ele é bom no disfarce, ele é bom na acusação, ele é bom para matar, roubar e destruir. Mas nós temos um pai. Nós somos ovelha. A ovelha, ela não é mais forte do que o lobo. Num confronto direto com ovelha versus lobo, em quem você apostaria as suas fichas? A ovelha, ela não é pária para o lobo. A ovelha, ela é trucidada pelo lobo. Mas a ovelha tem pastor. O pastor tem um cajado na mão. O pastor tem uma vara na mão. A segurança da ovelha não é a sua astúcia. Ela não vive
das suas próprias intuições, dos seus instintos. A ovelha vive do seu pastor. A ovelha vive na direção do seu pastor. Portanto, a primeira maneira que você precisa saber para lidar com o seu inimigo é tomar uma posição, é posicionar-se, saber que não há neutralidade. E a segunda é sujeitar-se ao seu pastor. Tem gente que quer lidar na vida desprezando a palavra de Deus, fazendo pouco caso da palavra de Deus, virando as costas para as palavras de Deus, ou às vezes sabendo o que a palavra de Deus diz, mas desprezando o que a palavra de Deus diz, fazendo como se não existisse. E é dessas pessoas que o diabo se aproveita. É dessas pessoas que ele manipula. Primeiro ponto, eu preciso saber, me sujeitar a Deus. Eu preciso me submeter, eu preciso me render, eu preciso me entregar. Eu preciso dizer não é como eu quero, não seja feita a minha vontade. Não é isso que Jesus orou na cruz. Jesus orou no jardim do Getsemane, ele orou assim: seja feita a sua vontade, não a minha. A minha vontade é matar, é ir lá e falar, é falar isso, A, B, C, D, eu penso isso de você, você é isso, essa é a minha vontade, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, porque a minha vontade vai me levar diretamente para a morada desse anjo, que é o inferno. Mas eu preciso me render, eu preciso me sujeitar ao Senhor. E como se sujeitar ao Senhor? Vamos abrir, eu peço que todo mundo abra em Marcos capítulo 9, versículo 29. 9, 29. Marcos capítulo 9, versículo 29. O que Jesus diz? Essa espécie, ele estava expulsando demônios, e os discípulos não puderam expulsar os demônios, e Jesus desce do monte e fala para os discípulos. Tem gente que fala que não, tem alguns estudiosos que falam que não foi para os discípulos, mas grandes estudiosos falam que foi para os discípulos. Jesus olha para eles e fala assim: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí ele vai e expulsa o espírito maligno. Aí depois os discípulos vêm para ele e falam: Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? Aí ele fala: porque essa espécie de demônio só sai com oração e jejum. A gente é acostumado a falar jejum e oração, mas não, perceba que a ordem está diferente. Não é jejum e oração, mas sim oração e jejum. Por que oração? Oração é falar, é confessar, é abrir-se, é render-se. É chegar diante de Deus e falar: eu sou isso mesmo, eu sou invejoso, eu sou maledicente, eu sou fofoqueiro, eu sou essa coisa toda que estão falando de mim. Eles não sabem nem a metade, eles são inocentes, eu sou muito pior. Eu sou isso, é confessar, é bater no peito. A Bíblia diz que o publicano e o fariseu sobem para o templo, e o fariseu começa a dizer: obrigado, porque eu não sou como o publicano, eu jejuo, eu oro, eu isso, e apresenta 7 qualidades. Enquanto o publicano de longe fala: Senhor, me perdoa, ser favorável a mim. A Bíblia diz que esse desceu justificado. Por quê? Porque ele disse falar. Quando a Bíblia fala oração e jejum, significa que eu tenho que falar com o meu Pai. Eu tenho que me derramar diante do meu Pai, eu tenho que dizer para Ele o que eu penso. A Bíblia diz que Deus criou o homem e vinha conversar com o homem todos os dias, na viração do dia. Tem crente que vira as costas para Deus e não fala com Deus nunca. Vem na igreja, ouve Deus, mas não fala com Deus. Por quê? Porque não se importa com Deus. Eu quero lidar com o meu inimigo, eu tenho que falar com o meu Deus. Abre a boca, fala. Deus não vai ficar impressionado com a sua maldade. A Bíblia sabe muito, Ele sabe muito mais do que você sobre você mesmo. Então fala. A Bíblia diz que para você lidar com o seu inimigo, você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa orar e jejuar. Orar é confessar, é abrir-se, é reconhecer. Tem gente que se acha bom. Tem gente, a gente estudou hoje na escola bíblica, né, Wellington? Meritocracia. Tem gente que bate no peito e fala... Vai para frente do espelho e fala: grandioso és tu, na frente do espelho. Tem gente que se acha o cara para com Deus. Orar é confessar, é se humilhar, é falar, como os salmos. Tem uma lista de salmos que você pode ver que o salmista fazia isso, e foi chamado homem segundo o coração de Deus.
mas é jejum. O que é jejum? Obediência, é entrega, é rendição, é aplicar o que está escrito aqui. Jejuar é deixar de comer. Misericórdia, não vou julgar, mas a Bíblia mostra que o jejum está relacionado com os instintos de preservação da espécie, que é alimentação, que é sono, que é água. A Bíblia sempre fala de jejum ligado aos mecanismos de preservação da espécie. Eu tenho certeza que Facebook não está preservando a espécie humana que reside dentro de você. Rede social, eu imagino, porque se uma rede social estiver preservando, for um mecanismo de preservação da espécie que habita em você, a espécie que habita em você é estranha ao universo, digamos assim. É um produto desse século. Jejum, obediência, entrega, rendição, é a colheita. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Mas se você passar a sua vida plantando na carne, nos seus prazeres, nas suas luxúrias, no seu próprio bem-estar, você vai colher o resultado disso. De Deus não se zomba. Se você plantou e você não planta num dia e colhe no outro, hoje eu estou colhendo coisas que eu plantei há 5 anos, 10 anos atrás, não é do dia para a noite, você vai colher, porque Deus é justo e dele ninguém zomba. Primeiro, então o que eu tenho que fazer para lutar com o meu inimigo? Saber que não há neutralidade, eu preciso me posicionar. Segundo, eu preciso me sujeitar a Deus. Como? Confessando, falando, jejum, obediência, obedecendo. Quando eu oro e eu obedeço, inclusive com o jejum, eu estou me sujeitando a Deus. Depois eu vou lidar com o diabo. A Bíblia diz em Efésios 6,12, eu gostaria, e aqui é um dos pontos mais importantes, é Efésios 6,12. Por favor, abra esse texto, leia esse texto, marque esse texto, grife esse texto. A nossa memória ela é visual, uns são mais auditivos, outros são mais sinestéticos, mas todos nós somos visuais. Então marque esse texto na sua Bíblia, por favor. Efésios 6,12. Acharam? Efésios 6, acharam aqui em cima, né? Não é para achar aqui, não é para achar na Bíblia, tá? Efésios 6,12, aqui é fácil de achar, né? Efésios 6,12, diz assim: a nossa luta não é. Paulo está falando para a igreja, para cristãos convertidos, e ele diz assim: a nossa luta não, eu não sei qual a dificuldade do advérbio de negação, não é contra sangue ou carne. O que é sangue ou carne? Contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Meu Deus, por que é tão difícil de entender isso, Wagner? Por que as pessoas se degladiam? Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas se invejam? Por que as pessoas se corrompem? Brigam umas com as outras? A Bíblia fala por quê? Tiago fala. Vocês brigam porque as paixões militam nas suas carnes. E vocês são como crianças mimadas, querendo as coisas do seu jeito ou nada feito. A Bíblia explica. Eu estou fazendo uma pergunta de retórica. Mas como é difícil as pessoas entenderem esse texto. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra 4 itens, 4 classificações. Contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. Deixa eu explicar para vocês. Aqui eu vejo que a gente pode resolver tantos problemas aqui, tantos, mas tantos, e o diabo faz de tudo para que a gente não conheça, porque nós estamos em uma guerra. Se você está num jogo de futebol e você for pegar com a mão a bola, se você não for o goleiro, você vai tomar um cartão amarelo. E se você pegar com a mão de novo, você vai tomar um cartão vermelho. Você tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Se você for jogar basquete e chutar a bola, já é um outro esporte. Você tem que seguir as regras do jogo. Nós estamos em uma guerra espiritual, que é regida por leis espirituais. E uma delas é essa. A nossa luta é contra esses espíritos malignos nas regiões celestiais, e não contra as pessoas. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Exemplo bem prático.
Todas as sextas-feiras, só faz um mês que nós estamos vindo aos adolescentes com a Denise e com a Lacerda. Denise, Lacerda, todas, até agora, dentro de um mês, todas as sextas-feiras, eu enfrentei problemas para vir. Todas. Só tem um mês. Vamos ver como é que vai ser para frente. Mas todas elas. E geralmente é em casa, com a família. E como é o problema lá em casa? Um guerreando com o outro. Briga. A gente... O João Pedro, ele tem uns joguinhos e ele fala... A gente entra no modo fúria. Começa a surgir contenda. E sempre na sexta-feira, a gente está aqui 7h30. Sempre mais ou menos 6h30 para frente, começa o modo fúria. A gente parece que coloca o jogo do combate lá. Mas aí, eu lembro desse texto. Aí eu vou lá, e a gente até às vezes briga, né? Aí eu vou lá e oro. Eu vou lá para o meu quarto e oro. Eu repreendo. Fala, aqui não, diabo. Aqui não. Em nome de Jesus, eu te ordeno para trás. Retira-te. Eu te dou uma ordem. Saia da minha casa. Saia da minha família. Saia dos meus parentes. É uma ordem. Em nome de Jesus. Não dá 5 minutos. A coisa volta ao normal. Aí a gente volta a ter os problemas naturais. Porque existem os problemas naturais. Existe a rebeldia natural. Existe a preguiça natural, são as coisas naturais. Mas a gente observa que existe uma coisa potencializada. Começa a vir aquela potência e aquele levante e aquele mal-estar. Opa! Em nome de Jesus, para trás. E a gente vem. E a gente vem. Porque a minha luta não é contra a pessoa. Não é contra ele, a minha luta é contra o principado. Que está tentando influenciar na minha casa para poder atrapalhar para fazer a obra do Senhor. Então, Paulo fala, um ponto claro da luta contra o inimigo é você atirar no inimigo certo. Por que atirar? Vamos usar o contexto mais atualizado. A Bíblia fala em armadura de Deus e espada. Vamos trazer mais para os nossos dias, vamos usar a metralhadora. Às vezes a gente pega a metralhadora e atira no irmão, atira no parente, atira naquela pessoa que está dentro de casa com a gente, que nos ajuda, que é nosso amigo e que naquele momento está passando por um momento de dificuldade. Às vezes a gente pega a arma de Deus, a palavra de Deus, para atirar naquela pessoa, sendo que eu tenho que levantar e atirar no principado. Eu tenho que atirar nele. E as pessoas batem tanto cabeça. As pessoas, elas brigam tanto umas com as outras. E aí quando passa a briga, uma olha para a outra e fala, a gente brigou por isso? Nossa, é porque já não estão mais sob a influência do diabo. Igreja do Senhor Jesus, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Existem problemas naturais? Sim. Existe a rebeldia natural, eu tenho 2 adolescentes. Existe a preguiça natural, eu tenho 2 adolescentes, eu sei como é que é. Existem as diferenças naturais, eu sou casado. Mas existe o campo do natural. No campo do natural você resolve com ferramentas naturais. Som de valsa, chama para jantar, pede uma pizza do Bruno. Naturalmente você resolve. Mas no campo espiritual você não resolve com isso. Você tem que usar a arma, a regra do jogo. Se o jogo mudou, você tem que usar a regra do jogo. E a gente tem igreja que sofre, tem irmãos que sofrem tanto. Igreja de Jesus, você tem um inimigo, e ele atua nas regiões celestiais. E ele influencia pessoas à sua volta. E às vezes ele tenta te influenciar. A arma que Deus te deu é para trás de mim, Satanás. Em nome de Jesus eu te repreendo. Porque ele vem e tenta destruir a sua mente. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. E é lá que o diabo trabalha, ele tenta escravizar a sua mente, colocar pensamentos ruins o tempo todo. Por quê? Porque ele quer te destruir. E às vezes a pessoa, ela vai para o médico, ela vai fazer algum negócio, ela vai atrás de um remédio. Se fosse um problema físico normal, tudo bem. Mas quando não é, isso não resolve. Você tem que lutar espiritualmente. Muitas pessoas são destruídas, e não é à toa que a Bíblia fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas são destruídas porque não conhecem o inimigo. Acham que diabo não existe, ou que diabo está lá não sei na onde, e que não exerce influência. Não sabe que tem um inimigo. Você quer lidar com ele? Você tem que lutar da maneira correta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra demônios das regiões celestiais.
Interessante que essa palavra luta, alguém aqui é lutador? Faz luta? Artes marciais? Ou já fez? Essa palavra luta aqui, ela significa luta corporal, combate corpo a corpo. Como se fosse um judô, ou aquelas lutas greco-romanas. Eu acho que Paulo tinha em mente essa luta, a luta greco-romana, corpo a corpo. Quem é os que lutam aqui, que eu nunca vou mexer com vocês, levanta a mão aí. Igreja, nunca mexa com esses, hein? A partir de hoje vocês são meus amigos. Tá? Essa luta aqui é uma luta corporal. E essa luta aqui é uma luta em que há muitos truques e enganos. A palavra que Paulo descreve aqui é uma palavra em que os lutadores usavam de artimanhas e enganos, técnicas. E para lutar essa luta cheia de enganos, só existe uma arma contra um lutador que usa um engano: a verdade. Seja verdadeiro. Não precisa ser falso, não precisa ser hipócrita. Quem você quer enganar? Para que fazer um teatro? Por acaso você acha que Deus está sentado aplaudindo a sua encenação? Para que chegar diante de Deus cheio de pecado, com sangue nas costas, com uma língua preta de tanto que amaldiçoou as pessoas, e chegar com essa mesma língua preta e adorar a Deus? Para que? Quem você está querendo impressionar? Quem? Não faça esse papel de ridículo. Não faça isso com você. Você vai se envergonhar, você vai ser envergonhado diante do trono de Deus. Para lutar contra o seu inimigo, você tem que ser verdadeiro, porque é uma luta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principado. E o nosso inimigo, ele luta de artimanhas, e uma das artimanhas é o engano. Ele quer sempre enganar. Eu não posso vencê-lo na base do engano, eu só posso vencê-lo na base da verdade. Por isso que Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só sou liberto da minha inveja quando eu falo: Jesus, eu sou invejoso, me perdoa. Eu só sou liberto da minha maledicência. Olha, eu perdendo a palavra aqui. Quando eu amaldiçoo, maledicência. Eu só sou liberto da minha maledicência quando eu falo: Jesus, eu sou maldizente. Seja verdadeiro, não há para que fingir diante de Deus. Deus não vai se impressionar com o seu teatro, com o seu show. Não faça isso. Recapitulando, e a gente está indo para o final. Como lidar com o nosso inimigo? Me posicionar, não há neutralidade. 2, sujeitar-me a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Oração, falando com Ele, e jejum, obedecendo e me entregando. 3, lutando com o inimigo certo, não com pessoas e não contra a carne ou sangue, mas lutando contra ele. 4, sendo verdadeiro. E a gente encerra aqui, por causa do nosso horário. A gente tinha mais alguns, mas a gente encerra aqui, senão fica muita coisa. E aqui eu faço questão que vocês abram. Questão. Efésios 4, 26 e 27. Vamos abrir a Bíblia? E a gente encerra por aqui, tá? Para você não ficar com a cabeça cheia, como eu fiquei quando eu fiquei preparando isso aqui. Efésios 4, 26 e 27. Eu vou ler na versão NVI, aí depois a gente lê na versão Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Se os irmãos colocarem na Revista Atualizada, se puderem, gentileza, eu não passei os textos, me perdoam. Eu vou ler na NVI, e aí se vocês tiverem na Revista Atualizada, senão eu leio aqui, tá bom? Diz assim, Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. 27. Não dê lugar ao diabo. Vamos ver na Revista Atualizada, não tem? Tudo bem. Está na NVI, né? Está no mesmo texto. A Bíblia fala, se você juntar esses dois textos, a nova versão transformadora, ela fala assim: não fiquem irados, porque isso é dar lugar ao diabo. Quando a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, Paulo está fazendo uma conexão. A NVT já traz esse raciocínio, mas a gente constrói o raciocínio agora, não tem problema. Não fiquem irados.
Não dê lugar ao diabo. Então Paulo está falando que a ira é dar lugar ao diabo. Ele está construindo um raciocínio. Paulo tinha esse método de raciocínio. Ele usava muito nas suas cartas, principalmente em Romanos. Você encontra muito isso em Romanos. Tá? Ele vai desenvolvendo um raciocínio com preposições. Tá? Então aqui, o que Paulo está falando? Não fiquem irados. E aí ele diz no versículo imediatamente posterior: não deis lugar ao diabo. Com isso Paulo está dizendo que a ira, ela é dar lugar ao diabo. Guardar a ira no coração é dar lugar ao diabo. Sabe por que Paulo estava falando isso? Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis. Abre comigo em Gênesis. Por que Paulo tinha isso em mente? Lá no capítulo, deixa eu ver aqui, o primeiro homicídio, capítulo 4, versículo 6. Olha o que aconteceu com o primeiro homicídio. Gênesis 4, 6. Acharam? Vou mostrar para vocês por que Paulo faz essa construção e de onde ele tirou que guardar a ira é dar lugar ao diabo. Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, tá? Gênesis 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não é certo que será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e por aí vai. Antes de matar o seu irmão, como que Caim estava? Versão Almeida, irado. Versão NVI, furioso. Versão NVT, transtornado. Versão Revista e Atualizada, com a cara fechada ou o semblante descaído. Por que Paulo fala: não fiquem irados, não deis lugar ao diabo? Porque a ira, ela é a mesma coisa que dar lugar ao diabo. Você quer lidar com o seu inimigo? Não seja dominado pela ira. A Bíblia diz que aquele que se ira com facilidade faz loucuras. Numa perspectiva humana, a pessoa que facilmente se ira, ela é chamada de facilmente estimulada. São pessoas facilmente estimuladas. E essas pessoas são as mais fáceis de serem manipuladas. São as que facilmente se estimulam. Você quer criar um pânico, você solta um negocinho aqui, a pessoa já pega fogo. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia fala que o sábio, ele demora para se irar. Porque a pessoa que ira, ela age nas emoções, no calor das emoções. E a Bíblia fala que a gente pode se irar, a gente tem o direito de se irar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, mas nós não podemos guardar a ira no nosso coração contra o nosso próximo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente dá lugar para o diabo e a gente vai terminar como Caim. A gente vai matar o nosso irmão. Imagina que eu vou matar o meu irmão. Todas as vezes que eu falo mal do meu irmão, a Bíblia diz nos Salmos que eu falo palavras como flechas, como lança. Eu assassino a reputação do meu irmão. Eu lanço calúnias contra ele. Eu estou matando a memória. Eu estou matando os sentimentos. Eu estou ferindo a honra do meu irmão. Eu estou matando o meu irmão. Isso o diabo, qual é o combustível que o diabo usa? O pressuposto está em nós, a matéria-prima está em nós, a ira. Mas tem alguém de fora que cata essa ira e transforma em homicídio. É o nosso inimigo. Para a gente encerrar, nós temos um inimigo que conhecia Deus, que está sendo julgado gradativamente, que já está sentenciado. Hoje nós temos acesso à presença de Deus, coisa que ele tinha. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, coisa que ele nunca foi. E esse inimigo, ele luta contra nós nas regiões celestiais e na terra. E para eu lidar com esse inimigo, eu tenho que me posicionar. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho dele, do diabo. Eu tenho que me posicionar, não há neutralidade. Eu preciso me sujeitar ao meu Deus. Eu preciso lutar contra o inimigo certo. Eu preciso ser verdadeiro. E eu não posso ser controlado pela ira. Eu tenho mais 2 minutos.
E eu vou encerrar com esse texto. Eu preciso falar desse texto. Mateus 4, 8 e 9, e a gente encerra com esse texto. Eu preciso falar esse texto. Mateus 4, 8 e 9. Pelo menos esse. O que a palavra do Senhor diz aqui? A Bíblia fala que quando Jesus foi tentado pelo diabo, as duas primeiras tentações ele ataca a filiação de Deus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Na segunda ele fala, se és filho de Deus, atira-te daqui porque está escrito. Aí a terceira, a Bíblia diz que ele leva Lúcifer, Satanás, leva Jesus para um monte muito alto, e a Bíblia fala, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meus irmãos, se Jesus tivesse um preço, ali seria pago. Porque toda a glória do mundo pertence ao diabo. E ele dá na hora que ele quer. Se Jesus tivesse um preço, ele teria pago naquela hora. Você quer lidar com o seu inimigo? Não se venda. Não tenha preço. Você não pode ter preço. Existe uma frase mentirosa que diz que todo mundo tem um preço. Mentira! José não teve preço, Moisés não teve preço, não se vendeu, Jesus não se vendeu, Paulo não se vendeu. A Bíblia diz que todo aquele que for para o céu, ele é vencedor, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele não se vendeu. Se você tiver preço, uma hora o diabo paga. A Bíblia fala que mostrou todos os reinos e toda a glória. Se o seu preço for a glória, isso aqui, ó, eu preciso disso aqui. Se eu não tiver isso aqui, se eu não estiver estrelando, uma hora o diabo paga, se já não estiver pagando. E aí você se vende, você se corrompe. Não tenha preço, porque você já foi comprado. Viva como um escravo que já foi comprado. E a gente encerra. Posicione-se, sujeite-se a Deus, oração e jejum. Lute contra o inimigo certo. Não combata o seu chefe, não combata os seus familiares, não combata com pessoas. Use as armas espirituais. Quando for falar de coisas terrenas, são coisas terrenas, são armas terrenas. Está com gripe, vai lá e compra uma aspirina. Mas se a enfermidade tem origem espiritual, você tem que combater lá na origem espiritual. Lute contra o inimigo certo. Seja verdadeiro. Não seja controlado pela ira. E não tenha preço. Aí você consegue lidar com o seu inimigo. A Bíblia nos dá essas estratégias. Existem outras, mas por hoje está suficiente. Essas estratégias para lidarmos com o nosso inimigo. Porque nós estamos jogando esse jogo. E o troféu desse jogo é a sua alma, é a minha alma, é a nossa eternidade. E com ela a gente não pode brincar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nessa noite, se você percebeu que você está vivendo como se nada disso aqui fosse real, está vivendo por viver, se esquecendo de que um dia você vai ter que prestar contas ao seu Deus, agora é o momento de você chegar diante de Deus e falar com o Senhor. Eu faço isso todos os dias, faça você também, se você quiser, porque você é livre, então é o momento de você falar com Deus. Fale com o Senhor, ore nesse momento, fale para o Senhor, abra a sua boca e confesse. E peça para Ele ajuda, seja verdadeiro, não queira impressionar Deus. Deus não vai ficar impressionado com você, não vai. Não precisa, você precisa ser sincero. Você não precisa chorar, você não precisa pular, você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero. Então fale com o seu Deus, fale com Ele. Senhor, eu estou andando como se nada disso fosse real. Senhor, me ajude a viver essa realidade, a não viver um engano do que eu acho. Eu estou vivendo pelo que eu acho, mas o que eu acho não é a verdade. E daí pouco importa para o diabo o que eu acho. O que importa para o diabo é a palavra de Deus. São os limites que a palavra de Deus estabelece para ele e para você. Então fale com o seu Deus nessa noite. Vamos orar. Pai santo, Pai justo, nós estamos na sua presença. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra para nós, o Senhor não nos deixa enganados.
O Senhor é verdadeiro. O diabo trabalha no engano, ele trabalha na mentira, mas o Senhor o denuncia, o Senhor o expôs nesta noite, o Senhor o denunciou nessa noite, e nós temos, meu Deus, o direito diante de Ti de escolher como nos posicionar. Meu Deus, nessa noite nós fortalecemos a nossa posição de filhos, porque não há neutralidade. Então nessa noite nós queremos fortalecer a nossa identidade, filhos de Deus, não filhos do diabo, mas filhos de Deus. Por isso a Tua palavra diz que se pecarmos, nós temos um advogado. Então todas as vezes, todos os nossos pecados, as nossas maledicências, as nossas intrigas, tudo aquilo de ruim que estamos fazendo, nós Te pedimos perdão. Purifica-nos com o Teu sangue, meu Deus. Passa sobre nós a Tua ira, Senhor, e leva para a Tua cruz esses pecados que temos cometidos, e crava na cruz esses pecados, meu Deus, e lá nós iremos deixar, porque nós queremos viver livres, nós queremos ser verdadeiros. Chega de mentira, chega de viver uma farsa, chega de querer provar para todo mundo. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso é de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso de paz, eu não preciso que os outros achem, eu preciso de paz, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua vida, da Tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Do que adianta uma foto bonita numa rede social e um coração entristecido que chora? Chega de falsidade, chega de caricaturas, chega de se travestir de feliz. Nós queremos viver em Ti, nós queremos ter paz em Ti. A Tua paz o Senhor nos deixou e ela nós queremos, Pai. Portanto nós Te pedimos, nos perdoa, lançamos os nossos pecados da nossa cruz, toda a nossa maledicência, todo o nosso pecado. Você agora vai falando o seu pecado, vai dizendo para Deus tudo que você tem praticado e vai jogando na cruz, vai lançando sobre a cruz de Cristo, vai lançando, vai trazendo para fora, para que o Senhor te perdoe, para que o Senhor passe sobre você o seu sangue e limpe você por meio da sua palavra. Nós, Senhor, meu Deus, rejeitamos essa vida, nos posicionamos, dá-nos sabedoria no dia a dia para identificarmos o inimigo trabalhando nos nossos colegas de trabalho, nos nossos familiares. Dá-nos identidade, sabedoria, inteligência para identificar e para repreender o diabo nas regiões celestiais, para que possamos ter de volta a nossa família, para que possamos ter de volta, Senhor, alegria no nosso lar, para que possamos nos sentar à mesa, Senhor, olhar nos olhos, rir, para que possamos fazer refeições em paz, em alegria, Senhor. Ah, meu Deus, nós queremos isso de volta, traz para nós, meu Deus. Nós, Senhor, nos submetemos, nós nos humilhamos diante de Ti, confessamos os nossos pecados e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê estratégia e sabedoria para combater esse inimigo que tanto tempo se ocultou, e as ocultas têm roubado a nossa alegria, as ocultas têm destruído a nossa alma, as ocultas têm levado os nossos bens, levado as nossas riquezas, levado, Senhor, os nossos filhos, os nossos parentes. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria para identificarmos e repreendê-lo em o nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, e que a gente não tenha preço. Jamais, Senhor, a gente se venda. Ah, Senhor, se tiver alguma cobiçazinha, alguma sementinha, meu Deus, que o Senhor arranque isso de nós. Nós damos o nosso coração para Ti. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, limpa e tira isso. Porque isso, se houver um dia, o diabo paga, Senhor. E é por isso que nós rejeitamos todas essas coisas e Te pedimos, aceitamos a Tua paternidade e queremos viver de acordo com ela. É o que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.